Olá! Este é o podcast Contabilidade Essencial Hoje, Amanhã e Sempre. Uma iniciativa do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, voltada para todos os profissionais do setor, escritórios de contabilidade e para empresas que contratam seus serviços. Mensalmente você terá aqui informações, opiniões e orientações importantes sobre contabilidade. CRCSP. O ASG, sigla para Ambiental, Social e Governança, em inglês ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, já está consolidado como uma tendência inerente aos negócios em diversos setores da economia, da indústria aos serviços. Mesmo para as empresas que ainda não adotaram esse conceito, é apenas uma questão de tempo para que precisem se adequar às práticas de preservação ambiental, impacto social e de maior controle corporativo. Isso porque a pressão exercida por acionistas, consumidores e até pelos próprios funcionários é cada vez maior para que as companhias tenham processos mais sustentáveis e transparentes. De acordo com uma pesquisa da empresa global de consultoria organizacional, a Korn Ferry, mais de 60% dos millennials, geração nascida entre 1981 e 1996, ouvidos, dizem se sentir mais inspirados por empresas que têm uma boa política da ESG, bem como serem mais propícios a fidelizar a marcas com essas características. O mesmo estudo aponta que 54% dos entrevistados trocariam seus atuais empregos para assumirem funções focadas em sustentabilidade. Mas, mesmo adiante de todos os apelos econômicos de imagem, retenção de talentos, entre outros embarcados, no ESG surgem dúvidas na hora de adotar esse conceito. Por exemplo, como mensurar o impacto ESG nos negócios? Ou como assegurar que as informações apresentadas em relatórios para o mercado são verdadeiras e confiáveis? Aí entra em jogo o auditor profissional responsável por assegurar a confiabilidade das informações coletadas e analisadas pelas empresas, inclusive referentes ao ESG, que vão além dos dados financeiros a fim de mensurar critérios de conduta voltados a ser socialmente conscientes, ambientalmente sustentável e corretamente gerenciada. Para falar mais sobre o papel do auditor nesse cenário tão novo e desafiador, no qual as companhias estão inseridas, convidamos o presidente da 5ª Seção Regional do Instituto de Auditoria Independente do Brasil, o IBRACON, Marco Antônio de Carvalho Fabre. Fabre é contador, economista e professor universitário. Também é membro do Grupo de Firmas de Auditoria de Pequeno e Médios Portes, FAPMP, do IBRACON e sócio-líder da Fabre Auditores Independentes. Marco, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado, agradeço ao CRCSP pelo convite. Marco, por favor, como você vê o ESG no mercado corporativo e qual a importância estão dando a esse conceito e por quê? As práticas de ASG, elas podem ser rastreadas até períodos anteriores, né? Mas ganharam maior destaque e desenvolvimento na década de 60. Durante esse período surgiram várias preocupações em relação aos impactos ambientais, questões trabalhistas e direitos humanos, bem como a transparência e responsabilidade corporativa. Nós tivemos em 1962 a publicação do livro Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Naquela obra, ela desperta a consciência global sobre os efeitos prejudiciais de pesticidas no meio ambiente. Esse livro é uma referência, né? Um marco no movimento ambientalista. Nos anos 60, houve um aumento do ativismo social, com questões ligadas a movimento pelos direitos civis, como o exemplo liderado por Martin Luther King contra a segregação e discriminação racial. Também tivemos movimento pelos direitos das mulheres, como o movimento feminista, em que participavam Betty Friedan e Gloria Steinem, que buscava a igualdade de direitos, oportunidade e tratamento para as mulheres. Como resposta a esses movimentos,
várias leis foram aprovadas, mas esses movimentos, sem dúvida, influenciaram o surgimento de práticas empresariais mais responsáveis socialmente. Na questão da governança corporativa, nós tivemos naquela década várias questões de fraudes e escândalos financeiros, que levaram, inclusive, a Securities Act Amendments de 1964, né, a elaboração de leis complementares para combater essas práticas. Essas emendas foram introduzidas aí em complemento ao que seria a lei do mercado de capitais de 1933. Essas emendas de 64, elas expandiram o escopo da autoridade regulatória, que lá nos Estados Unidos é a SEC, o equivalente à nossa CVM aqui no Brasil, né? Permitindo que ela estabelecesse regras para proteger os investidores e promover a transparência no mercado de valores mobiliários. Além disso, essas emendas de 1964 fortaleceram as disposições de divulgação e aumentaram as penalidades por violações das leis de valores mobiliários. Isso é só um exemplo, né, para a gente entender que, embora as preocupações com a ESG possam ter raízes anteriores, né, foi na década de 60 que essas questões começaram a ser reconhecidas e discutidas de forma mais ampla na sociedade e nas práticas empresariais. Marco, e nas décadas seguintes a gente teve mais algumas situações que a gente pode citar? Sim, temos vários exemplos. Por exemplo, em 1972, a publicação do relatório Os Limites do Crescimento, elaborado por um grupo de pesquisa do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele foi contratado pelo Clube de Roma para realizar um estudo. E esse estudo resultou num relatório que alertou para os limites dos recursos naturais e defendeu a necessidade de um desenvolvimento econômico que levasse em consideração as questões ambientais e sociais. Esse trabalho, inclusive, ele foi pioneiro ao abordar a questão de desenvolvimento sustentável e a necessidade de considerar os limites do planeta em relação ao crescimento econômico. Nesse mesmo ano, né, desse relatório, foi realizada em Estocolmo, na Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Durante a conferência, foram discutidos diversos temas, como a poluição do ar e da água, conservação da natureza, degradação do solo e outros desafios ambientais. Essa conferência resultou no Relatório de Estocolmo, que enfatizou a necessidade de uma abordagem integrada para a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. A década de 70, ela foi marcada por duas crises energéticas importantes, causadas pela escassez do petróleo. Uma delas ocorreu no início da década, em 1973, e a outra já no final da década, em 1979. Né? Essas crises energéticas, elas ajudaram a despertar a consciência sobre a necessidade de buscar formas mais sustentáveis de energia e de promover a eficiência energética. Houve um interesse crescente em fontes renováveis de energia, como a energia solar e a eólica. Essas crises do petróleo tiveram um impacto significativo na economia global e nas políticas energéticas dos países.
elas destacaram a vulnerabilidade da dependência excessiva do petróleo e incentivaram muitos países a buscar fontes de energia alternativas, como o desenvolvimento de programas de energia nuclear e a promoção de fontes renováveis em busca por maior eficiência energética. Diante desse cenário aí da crise energética, né, e dos problemas da qualidade do ar, nós temos um exemplo aqui no Brasil, né, que foi em 1975, quando foi lançado o Programa Nacional do Álcool, o PROALCO, né? Foi justamente uma resposta a essas questões aí dadas pelo nosso país. O uso do etanol como combustível alternativo dos derivados de petróleo, sabemos que é uma fonte renovável, né? E isso promoveu uma matriz energética mais diversificada e sustentável, indo além da conscientização, pois representou um efetivo esforço no controle e na redução da poluição. Ainda na questão ambiental, várias regulações foram implementadas em diferentes países. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi criada a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, em 1970, com o objetivo de regulamentar e proteger o meio ambiente. No Brasil, em 1981, foi promulgada a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, de 81, que é um marco importante na regulamentação ambiental do país, onde foram estabelecidos os princípios e diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. Foi criado na época o CISNAMA e instituiu também o estudo de impacto ambiental como instrumento de avaliação e licença ambiental. Um outro exemplo foi a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, que foi assinada em 1973, visando proteger a fauna e a flora ameaçada de extinção. Então, temos aí uma clara preocupação com a perda de biodiversidade e a destruição de ecossistemas. O Brasil foi signatário dessa convenção. Por outro lado, movimentos pelos direitos civis, igualdade de gênero e justiça racial ganharam força, colocando em pauta questões relacionadas à igualdade, diversidade e inclusão. Houve aumento na conscientização e no ativismo na década de 70, inclusive marcada por realizações de marchas e manifestações públicas pelos direitos LGBTQ+. Em continuidade ao fato, né, isso aconteceu em continuidade ao fato que ficou denominado como Revolta de Stonewall. Stonewall foi um fato que ocorreu em junho de 1969. Stonewall Inn era um bar frequentado principalmente por pessoas LGBTQ+, em Nova York, né? E ocorreu lá uma invasão policial, então muitas pessoas ficaram feridas e isso se constitui aí num marco, né? Quando a gente fala de direitos LGBTQ+. Então, tais movimentos sociais causaram impacto na forma como as empresas percebiam suas responsabilidades sociais e nas expectativas da sociedade em relação a elas. Na questão de governança corporativa, vários escândalos financeiros e fraudes no final da década de 60 e na década de 70 levaram à promulgação de leis mais rigorosas e regulamentações para combater essas práticas fraudulentas e proteger os investidores.
Como exemplo, a gente pode citar a lei conhecida como FCPA, que foi criada em 1977, né? Cujo objetivo foi de combate à corrupção e o suborno de funcionários estrangeiros por empresas norte-americanas. Essa lei ela é composta por duas partes. A primeira parte fala da proibição anti-suborno, né? E a segunda parte são os requisitos da contabilidade. Também nós temos em 1973 a criação do FASB. O FASB é uma entidade independente nos Estados Unidos, né, que desenvolve e emite as normas de contabilidade financeira. Já na década seguinte, também tivemos alguns fatos importantes, né, que a gente gostaria de destacar e que estão diretamente relacionados com a questão da sustentabilidade. Entre eles, nós tivemos o acidente químico de Bhopal, na Índia, em 1984, né? O que foi esse acidente químico, né? Ele foi causado pelo vazamento de um gás tóxico em uma fábrica de pesticidas que pertencia à empresa Union Carbide, né? O gás tóxico se espalhou rapidamente pela cidade, afetando milhares de pessoas enquanto dormiam. Não se tem um número exato, mas estima-se que morreram entre 15 a 20 mil pessoas. Fatalmente, houve uma comoção mundial, né? Isso levou a um debate global sobre a segurança industrial, responsabilidade corporativa e regulamentação governamental. Um outro acidente que tivemos foi o desastre nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que na época pertencia à União Soviética, né? Esse desastre ele ocorreu em 1986. Esse evento também despertou uma preocupação crescente em relação aos riscos ambientais e aos impactos da energia nuclear, levando mais uma vez a uma maior discussão sobre a questão de segurança e sustentabilidade energética. Tivemos mais um acidente que acho importante, mais um desastre que acho importante mencionar, que foi batizado como Exxon Valdez, que ocorreu em 1989. Foi um petroleiro que colidiu com um recife de coral no Golfo do Alasca e derramou aí mais de 40 mil metros cúbicos de petróleo bruto no oceano. Isso causou um impacto significativo e duradouro no meio ambiente e nas comunidades locais. Eu, na época, me lembro de ver imagens na televisão, né, mostrando aquelas aves tentando se movimentar no meio daquilo que parecia um lamaçal, né, do óleo bruto. Esse desastre também foi um marco importante na conscientização pública sobre os riscos ambientais associados à indústria do petróleo e contribuiu para o maior foco na segurança e prevenção de derramamento de petróleo em todo o mundo. O conceito de desenvolvimento sustentável foi popularizado pelo relatório de Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum. Esse relatório ele foi publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, da ONU. E o que é bacana a gente destacar nesse relatório, né, é como foi definido, né, essa questão. Veja, 1987 foi definido assim: o desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento que visa atender às necessidades presentes
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Olha que conceito profundo, né? A gente parar para pensar, o que é? É você pensar lá na frente, né? É você ter um modelo de desenvolvimento que atende às suas necessidades, mas que não compromete as necessidades que terão as gerações futuras. Conceito de 1987. Parece uma coisa extremamente atual esse conceito, ele é atual. Na década de 90, nós também tivemos outras questões que a gente também pode mencionar aí, né? Por exemplo, no que diz respeito a mudanças climáticas, nós tivemos nessa década a adoção do Protocolo de Kyoto, que ocorreu em 1987 e que buscava reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Um pouquinho antes do Protocolo de Kyoto, nós também tivemos o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, outro marco importante também, isso em 1988. Na questão de direitos humanos, foi muito debatido nessa década a questão do trabalho infantil, né? Então, em 1989, a ONU adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança. Essa convenção nada mais é do que um tratado internacional que estabelece os direitos humanos de todas as crianças em todo o mundo, incluindo a proibição do trabalho infantil. Já a Organização Internacional do Trabalho lançou em 1992 o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Apesar dessas ações, surgiram vários casos de exploração de mão de obra infantil. Um caso emblemático foi o escândalo envolvendo a Nike e a exploração de trabalho infantil em suas fábricas na Ásia, que levou ao aumento dos debates e pressões para a adoção de práticas mais éticas na indústria do vestuário. O caso da Nike se converteu num marco, né, no movimento de direitos trabalhistas, e depois disso a Nike implementou várias medidas e políticas para melhorar as condições de trabalho em suas fábricas, incluindo o estabelecimento de padrões de trabalho mais rigorosos, o aumento da transparência e suas operações e o fortalecimento de suas práticas de monitoramento e auditoria. Também nessa década, a exploração de recursos naturais muitas vezes entrou em conflito com as comunidades locais e povos indígenas, que dependem desses recursos para sua subsistência. Tivemos um aumento dos conflitos socioambientais em todo o mundo, com questões relacionadas a terras, mineração, desmatamento e projetos de infraestrutura. A criação do Forest Stewardship Council, o FSC, fundado em 1993, um dos primeiros sistemas de certificação ambiental a ganhar destaque, surgiu como uma resposta à preocupação com o desmatamento e a exploração insustentável das florestas. Ele estabelece normas que as empresas florestais devem seguir para obter sua certificação, que demonstra que seus produtos derivam de florestas bem manejadas. Não sei se alguém já teve a oportunidade, né, de observar, às vezes você vai numa madeireira e você vê a madeira embalada e ela tem esse selo FSC. Bom, na questão da governança corporativa, nós tivemos nessa década de 90 dois marcos importantes. O primeiro foi a criação da ISO 14001, que é uma norma internacional para sistemas de gestão ambiental. Ela foi lançada em 1996
e ela surgiu como uma resposta à crescente preocupação global com a proteção ambiental e a necessidade de abordar as questões ambientais nas práticas de gestão das organizações, incentivando, obviamente, as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis, né? O segundo foi o lançamento, em 1989, do índice Dow Jones de sustentabilidade. Esse índice foi pioneiro ao incorporar critérios ambientais, sociais e de governança na avaliação do desempenho das empresas. Isso incentivou as empresas a considerarem esses aspectos em suas estratégias de negócio. Rapidamente sintetizadas essas 4 décadas, embora a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa não fossem tão amplamente discutidas como são hoje, esses eventos e movimentos ajudaram a catalisar a conscientização e a ação em relação às questões ambientais, sociais e de governança nas empresas. Eles, sem dúvida, contribuíram para o desenvolvimento de práticas e iniciativas que buscavam equilibrar melhor os resultados financeiros com a sustentabilidade ambiental e o bem-estar social. No entanto, oficialmente, os investimentos ASG surgiram no mercado em janeiro de 2004. Eles foram impulsionados pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que enviou cartas a 50 diretores de grandes empresas para apoiar o Pacto Global das Nações Unidas, que produziu um relatório com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para encorajar a integração de critérios ambientais, sociais e de governança. Assim, o objetivo foi integrar as práticas ASG no mercado de capitais, de forma direta e objetiva. A partir desse movimento, os investimentos ASG começaram a ganhar força, passando a fazer parte oficialmente do mercado de capitais. Hoje, muitos investidores buscam estratégias de investimento que integrem considerações ASG em suas análises e decisões, reconhecendo que práticas ambientais sustentáveis, responsabilidade social e boa governança corporativa podem contribuir para o desenvolvimento financeiro a longo prazo e para a criação de valor sustentável. Atualmente é possível encontrar inúmeros investimentos sustentáveis disponíveis no mercado financeiro. Entre eles, podemos destacar aí as ações de empresas que consideram os padrões ASG, títulos emitidos por essas empresas, fundos de ações com foco em companhias ASG e até mesmo fundos de índice ETF ligados a índices de sustentabilidade empresarial. Ótimo, Marco. E qual o diferencial para os negócios de se contar com um auditor no processo de divulgação de dados ASG? Bom, contar com um auditor no processo de divulgação de dados ASG traz diversos benefícios e diferenciais para os negócios, né? Podemos enumerar aí alguns, né? Credibilidade e confiança. A presença de um auditor traz credibilidade aos dados divulgados pela empresa em relação às suas práticas ASG. O auditor independente traz uma perspectiva imparcial e objetiva, o que ajuda a construir confiança junto aos investidores, acionistas, clientes e outras partes interessadas. Outra questão a gente pode denominar como verificação e validação. O papel do auditor é verificar se as informações e os dados fornecidos pela empresa são precisos, confiáveis
e se estão em conformidade com os padrões e as diretrizes aplicáveis. Isso garante que as informações ASG divulgadas tenham essas características de serem precisas, consistentes e baseadas em evidências adequadas. Outra questão é que os auditores podem fornecer recomendações e orientações para melhorar o desempenho ASG da empresa. Ao analisar as práticas e processos existentes, o auditor pode identificar áreas de melhoria e fornecer sugestões para aprimorar as políticas, os procedimentos e estratégias da empresa em relação às questões ESG. Ainda existe também a questão da conformidade regulatória e legal. Então, muitas vezes, a divulgação de informações ESG está sujeita a regulamentações e exigências legais. Um auditor pode ajudar a empresa a garantir a conformidade com essas regulamentações, evitando, obviamente, riscos legais, né? E garantindo que a empresa esteja cumprindo seus deveres e obrigações. Também importante é a questão da transparência e a prestação de contas. Ao ter um auditor envolvido no processo de divulgação de dados ASG, a empresa demonstra seu compromisso com a transparência e a prestação de contas. Isso funciona assim, né? Isso envia uma mensagem positiva aos stakeholders, né? Mostrando assim que a empresa está disposta a ser avaliada e responsabilizada por suas práticas ASG. Resumindo, né? Ter um auditor no processo de divulgação de dados ASG fornece a credibilidade da empresa, melhora a qualidade das informações divulgadas, impulsiona a conformidade legal, possibilita a identificação de áreas de melhoria e reforça a transparência e a prestação de contas. Tudo isso contribui para uma gestão mais eficaz dos riscos e oportunidades ESG, bem como para a construção de relacionamentos sólidos com os stakeholders. E o que empresas e gestores precisam ter em mente quando buscam auditar as suas políticas ASG? Sim, é fundamental ter objetivos claros para a auditoria das políticas ASG. Isso pode incluir a verificação da conformidade com padrões específicos, a identificação de áreas de melhoria, a obtenção de certificações ou aprimoramento da transparência e prestação de contas. Certifique-se de que os padrões escolhidos estejam alinhados com os objetivos e expectativas da organização. Isso pode incluir normas internacionais, diretrizes setoriais, frameworks de relato e outras referências reconhecidas na área de sustentabilidade. Tenha em mente que a auditoria das políticas ASG deve ser abrangente e considerar todos os aspectos relevantes para a empresa, incluindo questões como práticas de gestão de recursos naturais e emissões de carbono, até a gestão de direitos humanos, diversidade e inclusão, ética nos negócios e outras áreas relevantes. Além disso, é importante destacar que as informações e dados relevantes devem ser acessíveis e transparentes para o auditor. É primordial ter sistemas e processos adequados para coletar, analisar e compartilhar as informações necessárias para a auditoria. E isso inclui políticas claras de divulgação e documentação adequada de práticas e procedimentos. Outro ponto importante é o envolvimento das partes interessadas no processo de auditoria.
tais como os representantes da alta administração, funcionários-chaves, especialistas externos e até mesmo stakeholders externos, como acionistas, clientes ou ONGs. Seu engajamento ajuda a obter diferentes perspectivas, identificar áreas de risco e oportunidades e fortalecer a legitimidade das políticas ASG da empresa. A auditoria das políticas ASG não deve ser vista como um fim em si mesmo, né? Não basta auditar e acabou, mas sim como um processo contínuo de melhoria. Então, após a auditoria, é importante implementar as ações corretivas, estabelecer metas de melhoria e monitorar regularmente o desempenho e os resultados. A busca pela sustentabilidade, pelo aprimoramento das práticas ASG deve ser um processo contínuo, um compromisso contínuo em relação a esse processo. Ainda, garanta que os resultados da auditoria e as ações subsequentes sejam comunicados de forma clara e transparente. Não basta fazer, tem que comunicar. Isso inclui divulgar os resultados para os stakeholders relevantes, relatar as medidas tomadas para abordar as questões identificadas e fornecer informações atualizadas sobre o desempenho ASG da empresa. Então, de forma resumida, ao ter esses pontos em mente, as empresas e gestores estarão mais preparados para conduzir uma auditoria ASG eficaz e utilizar os resultados para aprimorar suas políticas e práticas ASG, fortalecer sua credibilidade e demonstrar compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. E, Marco, como é que é o trabalho do auditor nesse caso? O que está sendo feito no Brasil e no mundo para ajudar a aplicação de normas de divulgação em documentos técnicos relacionados à sustentabilidade no ecossistema contábil? Sim, o trabalho do auditor independente no contexto da divulgação de informações relacionadas à sustentabilidade envolve a avaliação imparcial e objetiva das práticas ASG da organização, bem como a verificação da conformidade com as normas e diretrizes aplicáveis, Tecnicamente falando, o trabalho ele possui algumas fases, Então, a fase de planejamento, o auditor inicia o trabalho entendendo as políticas da empresa e o escopo da auditoria, Então, isso vai envolver revisão de documentos relevantes, como relatórios anteriores, políticas internas, diretrizes externas, Ele também vai ter ali um momento de coleta de evidências, Então, o auditor realiza procedimentos de auditoria para coletar evidências sobre a conformidade da empresa com as políticas ASG, Isso pode incluir aí revisão de documentos, entrevistas com funcionário-chave, realização de testes de controle, Uma das etapas também, o auditor faz avaliação de risco, Então, nesse momento, ele identifica e avalia os riscos associados às práticas ASG da empresa, como forma de determinar ali a extensão dos procedimentos de auditoria que serão necessários e o foco nas áreas mais relevantes e críticas, O auditor também realiza testes para verificar se as práticas e os controles internos estão em conformidade com as políticas estabelecidas, Vai revisar documentos, analisar dados, verificar evidências. Fatalmente, ele também pode, na execução do trabalho, identificar eventuais lacunas ou deficiências e vai comunicar isso à administração,
vai fornecer aí recomendações para melhorias e aprimoramento. E ao final do seu trabalho, ao concluir a auditoria, o auditor emite um relatório de auditoria independente, né, que fornece uma opinião sobre a conformidade da empresa com as normas e diretrizes aplicáveis. Tá? Nós temos uma NBC-TO que trata de asseguração de informação não financeira, né? Que ela pode ser perfeitamente aplicável aí nesses casos. Lembrando ainda que o trabalho do auditor independente é baseado em princípios de independência, objetividade, imparcialidade e profissionalismo. O auditor ele deve seguir as normas e as diretrizes estabelecidas pela profissão, né? Garantindo a integridade e a qualidade dos trabalhos realizados. É importante ressaltar ainda que o trabalho do auditor independente complementa a responsabilidade da administração da empresa na divulgação das informações ASG. O papel do auditor é fornecer uma opinião independente sobre a conformidade e a confiabilidade das informações divulgadas, garantindo maior transparência e confiança para os stakeholders. Em relação à segunda questão, no Brasil e no mundo, têm sido feitos esforços para promover a aplicação de normas de divulgação em documentos técnicos relacionados à sustentabilidade no ecossistema contábil. Algumas iniciativas relevantes incluem, no Brasil, a Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade, a FACPCS, criada em 2010, em apoio ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, foi reestruturada em 2022, após a criação do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, o CBPS. O CBPS tem por objetivo a emissão de pronunciamentos técnicos sobre padrões de divulgação e informações sobre sustentabilidade, levando em conta os padrões internacionais editados pelo International Sustainability Standard Board, ISSB, de forma a permitir a emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras. Esse ISSB, ele é uma espécie de um órgão irmão do IASB, né? O IASB é quem emite as normas de contabilidade, cujo conjunto nós chamamos de IFRS. E o ISSB é quem vai emitir as normas de sustentabilidade. A International Financial Reporting Standard Foundation, IFRS, tem trabalhado na elaboração de normas e diretrizes internacionais relacionadas à sustentabilidade, como o Sustainability Reporting Standard Boards, o SRSB, uma iniciativa proposta pelo Global Reporting Initiative, que é o GRI, e pela criação mais recente, em março de 2022, do ISSB, cujo objetivo é a emissão das normas de divulgação de sustentabilidade. Diversas iniciativas e frameworks foram desenvolvidos para orientar as empresas na divulgação de informações ASG, como o GRI, o SASB, que é o Sustainability Account Standard Board,
e o Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, o TCFD. Essas iniciativas fornecem diretrizes detalhadas e estrutura de relatórios para ajudar as empresas a abordar as questões ASG de forma consistente e abrangente. Devo destacar que o ISSB emitiu até o momento 2 minutas de norma, o S1 e o S2, que devem ser convertidas em normas muito em breve. Talvez estejam sendo convertidas neste momento da nossa fala. Outro aspecto, né, são os esforços que estão sendo feitos para capacitar os profissionais contábeis e disseminar conhecimento sobre a aplicação de normas de divulgação relacionadas à sustentabilidade. Isso inclui programas de treinamento, workshops, enfim, eventos que abordam as melhores práticas de contabilidade e relatórios ASG. E, Marco, quais as qualificações necessárias para que o auditor possa atuar na asseguração de informações ESG emitidas pelas companhias? Bom, para atuar na asseguração de informações ASG, os auditores precisam ter uma combinação de conhecimentos e habilidades. Algumas qualificações necessárias para os auditores nessa área incluem conhecimento em sustentabilidade. Então, os auditores devem ter um entendimento sólido dos princípios e práticas de sustentabilidade, bem como das questões ambientais, sociais e de governança que sejam relevantes para a organização que será auditada. Ele precisa ter conhecimento contábil e financeiro, né? É essencial que os auditores tenham esse conhecimento para avaliar a adequação das informações ASG relatadas pelas companhias, incluindo a identificação e mensuração correta dos indicadores e métricas utilizados. Observe que a divulgação do relatório ASG e a divulgação das demonstrações contábeis, né, uma coisa reflete a outra. Enquanto em uma você tem os números, na outra você tem o aspecto qualitativo, né? Então, daí a importância do conhecimento e desse cruzamento. Outra questão, experiência em auditoria, né? Os auditores devem ter experiência prévia em auditoria, né? De preferência em auditoria financeira, né? Para aplicar os princípios e procedimentos de auditoria no contexto da asseguração das informações ASG. Outra questão diz respeito ao conhecimento das normas e das diretrizes de relato, né? Então, os auditores devem estar familiarizados com as normas e diretrizes de relato de sustentabilidade, como as emitidas pelo GRI, né? As emitidas pelo SASB ou as do TCFD, entre outras, né? Isso permite que eles avaliem se as informações ASG estão em conformidade com essas referências. Outra questão é que diz respeito aí à competência na avaliação de risco, né? Os auditores eles devem ser capazes, né, em identificar e avaliar os riscos relacionados às informações ASG, no que diz respeito à sua veracidade e à confiabilidade, tanto quanto em relação à conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis. Obviamente que, além dessas qualificações, né, é importante que os auditores atuem de acordo com os princípios éticos e de independência, garantindo imparcialidade e objetividade em suas avaliações. A constante atualização e aprofundamento dos conhecimentos em sustentabilidade e normas de relato também são fundamentais para acompanhar as evoluções nessa área.
Qual o papel do IBRACON na atuação e na qualificação desses profissionais? O IBRACON tem como missão valorizar a confiança da sociedade na auditoria independente, defender a sua relevância e promover padrões de excelência nas atividades profissionais vinculadas ao setor. Assim, o IBRACON desempenha um papel fundamental na atuação e qualificação dos profissionais de auditoria, incluindo aqueles que atuam na área de asseguração de informações ASG. Podemos citar o Programa de Educação Continuada, onde o IBRACON promove cursos, palestras, seminários, workshops, entre outros eventos de atualização profissional voltados para a auditoria, incluindo os aspectos relacionados à auditoria de informações ASG. Esses programas de capacitação visam o aprimoramento, do conhecimento e das habilidades dos profissionais, mantendo-os atualizados sobre as melhores práticas e regulamentações pertinentes. O IBRACON também fornece orientações técnicas e interpretações das normas de auditoria, inclusive aquelas aplicáveis à asseguração de informações ASG. Essas orientações ajudam os profissionais a entender e aplicar corretamente os requisitos e procedimentos de auditoria nesse contexto específico. O IBRACON possui grupos de estudo e comitês técnicos, compostos por profissionais da área, que se dedicam a discutir e elaborar documentos técnicos relacionados à auditoria e às práticas de relato, incluindo as questões ASG. E o IBRACON também representa a classe dos auditores independentes perante os órgãos reguladores, como a CVM e o Conselho Federal de Contabilidade, além de participar de debates e contribuir para o aprimoramento do arcabouço regulatório e normativo relacionado à auditoria. Então, dessa forma, o IBRACON desempenha um papel ativo na promoção da qualificação dos profissionais de auditoria, fornecendo recursos, orientações e espaço de troca de conhecimento para auxiliá-los em sua atuação na asseguração de informações ASG e outros contextos de auditoria. Marco, para finalizar, qual dica você dá às empresas que querem auditar suas políticas e práticas ASG? Bem, considerando que as minutas das normas S1 e S2 do ISSB devem ser convertidas em norma muito em breve, o prazo, se eu não me engano, era até o final do segundo trimestre de 2023, ou seja, até 30/6. E que a tendência é de divulgação conjunta de dados financeiros e não financeiros. Aqui, quando a gente fala divulgação conjunta de dados financeiros e não financeiros, estamos nos referindo às demonstrações financeiras, e, quando falamos em não financeiros, os relatórios de ASG. Então, a grande dica é não espere a norma final para repensar sua estrutura de governança em como identificar riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade. O que a gente vê na prática é que quando o assunto está sendo discutido, aqueles que já vão acompanhando a discussão do assunto, quando aquele assunto é uma norma e é aprovado, eles já estão muito mais na frente do que aqueles que vão ver a norma pela primeira vez e aí vão se preocupar em entender a norma. Então, a grande dica é não espere a norma final para
tomar a ação, né? Então, repense já a estrutura de governança e em como vai identificar os riscos, familiarize-se com o conceito, acompanhe como as normas ASG estão se desenvolvendo, o que está sendo requerido, e tudo isso pode ser feito de diversas formas, né? O IBRACON, por exemplo, possui 2 IBRACAST técnicos. O IBRACAST é o nome que lá no IBRACON nós damos ao podcast. O podcast do IBRACON é chamado de IBRACAST. Então, o IBRACON possui 2 IBRACAST técnicos sobre o assunto ESG. Então, fica aqui o convite, né? Vale a pena conferir. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a participação do Sr. Marco Antônio de Carvalho Fabre e lembrar que os ouvintes podem conferir todos os episódios anteriores nos principais streamings de música e podcasts. Não deixe de acessar o portal e as redes sociais do CRCSP para acompanhar as últimas notícias da entidade. Até o próximo.